RTM, Rádio Transmundial de Portugal. O escritor comentado de hoje é muito provavelmente um dos meus preferidos, por demonstrar com fidelidade a sociedade em que estava na época e os devaneios humanos a que estamos dispostos a tomar como acertados. A sua escrita está marcada pelo realismo, sem dar muito espaço a histórias de amor que acabam com um final feliz. Há quem diga que é um típico português por causa do seu pessimismo. Mas eu cá acredito que é apenas um ser humano razoável que, a partir da escrita, nos chama a atenção para os perigos das paixões desenfreadas. E eu estou a falar nada mais nada menos do que de Eça de Queiroz. E como não podia faltar, eu tenho comigo o Erlan Tostes, ele que é teólogo, professor e host do podcast Ovelhas Elétricas. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Erlan, de todos os assuntos que já falámos aqui, porque tu já não és novo no Entre Linhas, hoje calhou-te um escritor absurdamente realista, pessimista, detalhista, muito português, não achas? Muito, bastante. Mas antes de nós entrarmos um pouquinho mais a fundo nas obras deste senhor, do Eça de Queiroz, tu já leste alguma obra? Qual é que foi a tua impressão sobre a obra e o que é que tu achaste mais fascinante? Assim, eu li o que a gente era obrigado a ler na adolescência, nas introduções à literatura portuguesa. Eu não sei como é em Portugal, mas a literatura portuguesa aqui no Brasil, você lê a literatura de Portugal e a literatura do Brasil. Então a gente tá nessa desvantagem aí, porque a gente tem mais coisa, mais conteúdo para ler. Ou vantagem, para falar a verdade, né? Mas na época é curioso, né? A gente tem na adolescência tesouros nas mãos e não percebe. E eu percebo quando meu professor Carlinhos, em 2003 ou 2004, aí eu já não vou conseguir lembrar, passou pra gente uma lista de livros obrigatórios. Ó, vocês têm que ler isso aqui. É Machado de Assis, José de Alencar, essa de Queiroz. Opa, essa de Queiroz, quem é? Aí tinha lá o Crime do Padre Amaro, os Maias, Primo Basílio. E eu peguei, um adolescente, peguei Primo Basílio para ler. E foi quando eu tive contato pela primeira vez com a literatura do Eça. Não valorizei na época. Eu só fui voltar a ler na faculdade, lendo um compilado. Eu comecei a fazer um checklist de obras que eu precisava ler. E as do Eça precisavam entrar. Então eu reli, já com uma maturidade um pouco melhor. Inclusive, acho que eu preciso reler, porque acho que hoje minha maturidade é outra também. Mas eu fui e me apaixonei. Obviamente, a escrita, eu consegui perceber a qualidade do que é o realismo português, do que são personagens bem escritos, tramas muito bem escritas, um tipo de humor muito cínico que Muito o Eça ácida, né? coloca, muito ácido. E a gente começa a se identificar com alguns personagens que a gente não gostaria. A gente olha assim, cara, eu tô parecido com o Jorge, eu não queria não, mas eu tô um pouco que nem ele, acho que eu vou rever minha vida para não para não acontecer o que aconteceu com ele. Vá lá que dá sempre para tirar uma moral e uma mudança de comportamento. É verdade, é verdade. Então, estamos aqui para não cometermos o crime do Padre Amaro. Ora, lá está. E também do Primo Basílio, né? Ah, Também. também. Mas vamos lá aqui ver uma coisa. Em Portugal, nós também não temos muita escapatória. Nós, inclusive, dentro do sistema de educação português, nas aulas de português, nós temos o que se chama o Plano de Leitura Nacional. E cada vez é colocado muito cedo na escola. Ou seja, antigamente ficávamos só mais pelo secundário, ali entre o décimo e 12º ano, mas agora já sei que há pessoal no básico a ler, ou seja, do quinto ao nono ano, e também ah, há a opção de quem coloque isso na primária, do primeiro ao quarto ano, para incentivar mesmo a leitura. E nós temos de tudo, até C.S. Lewis está lá. Nós é que escolhemos livremente. Agora, essa de Queiroz, como Camões, Fernando Pessoa,
Garrett, por exemplo, são leituras obrigatórias. E no meu tempo foram os Maias, que é também uma das obras mais conhecidas, esta trama de dois irmãos que se apaixonam, mas não sabiam que eram irmãos. Mas como tu falaste muito bem, depois nós temos outra opção de leitura também de essa, que é o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, a Relíquia, e eu acredito que também sejam bastante lidas aí no Brasil. Pelo menos são as mais visíveis dele. E o que eu Sim. consigo notar de muito idêntico nestas obras, porque eu na altura, na adolescência, também só li porque foi obrigatório e porque eu tinha que passar nos testes, não tinha outro remédio. Mas hoje eu consigo perceber que ele fala muito e ressalta muitas paixões desenfreadas, que não quer dizer que sejam paixões românticas, digamos assim. Agora a questão que eu coloco é: tu não achas que ele, no seu modo muito realista de escrever, ele não tem essa intenção de mostrar ao leitor que, em primeiro lugar, nós não vivemos num mundo ideal. Não há como. E em segundo lugar, não mostra bem a ideia da depravação. Ana, você está corretíssima. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, a não ser dizer que quando ele escreve, e quando um autor realista se propõe a escrever, aliás, eu vou começar novamente. Quando um autor do estilo do romantismo se propõe a escrever, a gente presta muita atenção no que ele escreve e como ele escreve. Mas quando um autor realista se propõe a escrever, a gente presta atenção também naquilo que ele não escreve, naquilo que ele deixa de fora, nas omissões que ele coloca. Então, vamos pegar o exemplo do Padre Amaro. Ele era alguém que era não vocacionado, ele não deveria estar ali. Todo um trabalho social deveria ter ocorrido, todo um trabalho de vocação, de compreensão da própria chamada, da estrutura, das instituições. Então a crítica está sendo posta não necessariamente no Amaro, Uhum, mas na estrutura na qual ele faz parte. uhum, Então, o mesmo se aplica a outras obras. Então, não é especificamente o casamento da Luísa, é a estrutura casamento, é a estrutura aristocracia em Portugal, é essa burguesia, é uhum, esse ostracismo, essa ideia de que quero ser tal como é lá em Paris. uhum, Quero viver algo que não se vive aqui. Não quero ser pudico, não quero mais esse tipo de relação de hipocrisia. Eu quero algo, mas não consigo. Então, existe uma convivência também com desejos humanos, colocados nas linhas. E a gente vê a genialidade de um autor, momentos entre personagens que refletem mais do que os personagens, mais a estrutura, a sociedade das quais eles fazem parte. Então, assim, a estrutura dele é mais uma advertência pra gente. Não uhum. é algo do tipo, simplesmente vamos fazer uma ode à beleza, que lindo é um relacionamento, que lindo, como é belo o mundo. Ok, o mundo é belo sim, mas dentro dessa beleza também existe tragédia. E há espaço para reflexões, para críticas, e essa é a genialidade do Essa. Eu acredito que existe um sentido para a obra, existe um sentido, existe um propósito para essa obra. Essa obra é uma grande tapa na cara para falar: ei, sociedade, acorda. Você não é tão boa quanto pensa, vocês que estão me lendo não são tão bons quanto vocês pensam. Vocês, na verdade, são bem hipócritas, tá? Então, é hora de abandonar essa hipocrisia e voltar para a realidade. Acho que é isso que o Essa tem para nos ensinar. Com certeza. E fizeste-me lembrar até um ditado da minha avó, que ela costuma dizer: na melhor roupa cai a nódoa. E tu explicaste isso muito bem. O S ele vai buscar muito o exemplo da burguesia portuguesa, exatamente para mostrar essa ironia da sociedade. E o objetivo dele é mesmo essa, é mostrar a hipocrisia e os escândalos dos mais ricos, que supostamente se acham os que têm mais, como é que eu ia dizer? Para além do poder, para além do status, acham que têm mais visibilidade de bom exemplo, quando na verdade não é por aí. Tu não achas que se associa muito essa ideia de que essas tentações, essas tendências, essas paixões, elas independem do status social? Porque nós já sabemos que a própria palavra nos adverte que aquilo que está de pé tenha cuidado para que não caia.
Então, independe de status social, certo? Correto, novamente, Ana. Eu acredito que uma bela roupa não esconde um coração podre. E quando o que a burguesia mais faz? O que essas classes mais abastadas fazem? É colocar elementos visuais que chamem a atenção e tirem o foco de elementos morais que cá estão dentro de nosso coração. Então, o próprio Tiago, né, na sua epístola, escreve: de onde vêm as guerras? Não vem das paixões conflitantes do coração humano? Vocês estão em guerra entre si, dentro de si e posteriormente entre vocês. Esses conflitos, esse desejo de ter mais, essa fome pelo mais, pelo que é do outro, essa cobiça, a gente cobiça o que o outro tem. E aí o rico, ele não está simplesmente satisfeito com o que tem, ele quer que o outro não tenha. Ele não fica, demonstra, de novo, vícios do coração humano e problemas que a gente precisa corrigir. E assim, eu não queria também deixar circunscrito apenas a crítica à burguesia. Eu não Uhum, faço parte da burguesia. Entendeu? E tem uhum, pessoas aqui no Brasil, inclusive burguesia, assim, é minoria aqui. Uma minoria bem poderosa, mas minoria. Tem gente enfim, tem gente humilde, mas de coração orgulhoso. Entendeu? uhum. Tem gente necessitada, tem gente que precisa trabalhar muito, precisa e ainda assim ganha pouco, tem pouca renda, tem pouca coisa em casa, mas ainda assim o nariz está em pé, ainda assim tem altivez, ainda assim se considera superior aos outros. Uhum, E essa é uma crítica. De fato, não é uma questão apenas de classe social, né? Não estou aqui para falar o rico é mau e o pobre é bom. Não. uhum. Tem rico que tem o coração voltado para a caridade e tem pobre que tem o coração arraigado no dinheiro que ele não tem. Exato. Então, no fim das contas, todos nós estamos encerrados e debaixo de uma linha abaixo da média. E a gente precisava, de novo, desse chacoalhão que o Essa nos propõe, para a gente perceber que a gente não é tão bom quanto a gente pensa e que a gente pode melhorar muito e apreciar a gente se dispuser a aprender com os outros. Com certeza. E eu acho curioso, porque ele também faz muita crítica a quem é religioso e ele próprio adota uma postura de não deixar ninguém escapar da hipocrisia. Então eu acho isso Sim, curioso, uma coisa que deveria ser também nossa, repudiar a hipocrisia e ter cuidado com ela. Na verdade, ele que não tem, pronto, ele teria provavelmente um contexto religioso, porque Portugal naquela época com certeza que sim, maioritariamente católico, mas também se nota ali uma acidez e uma raiva contra a igreja. Então eu não sei até que ponto é que ele também não usou isto para que nós hoje, com a cosmovisão cristã, pudéssemos nos atentar, embora ele não tivesse essa noção. E lá está, agora com uma mentalidade diferente, tendo Cristo como exemplo de como devemos viver a nossa vida, acho que até dá para conseguirmos apreciar melhor a ironia, a sim, acidez com que ele escrevia. Por exemplo, na Relíquia, nessa obra, nota-se uma grande crítica ao extremismo religioso por parte da tia de Teodorico, que era a Dona sim. Titi, mas Uhum, depois também vês uma crítica enorme à vida desgarrada, boémia do Teodorico, que pintava ser-se um santo para agradar essa tia. A ideia sim. dele era: ou eu fico com a herança, ou a herança vai para a igreja. Portanto, eu tenho que, eu tenho que me pôr aqui na linha, mas lá está, o coração dele estava podre. E o desfecho da história, claro, acaba de uma forma em que se calhar nós ainda temos alguma esperança que o Teodorico se arrependa da vida libertina que teve, mas não é o que acontece. Ele continua trapaceiro até ao fim. Tipo, eu deveria ter dito que aquilo era de Maria Madalena. Aquela relíquia teria sido de Maria Madalena, o que não faz qualquer sentido. Ou seja, vemos que não há arrependimento algo no Teodorico. Será que essa também é uma lição que nós não temos que aprender? Que às vezes nós tentamos dar desculpas para aquilo que nós temos que nos arrepender, para ficarmos bem na fotografia. Isso é verdade. Eu acho o seguinte, sabe? Todo mundo ali é digno de crítica, né? Ninguém se salva, né? A gente tem a Dona Titi, tem o Teodorico, enfim, todo mundo ali tem seus problemas. E se eles têm problemas, nós temos problemas também. Então a gente já parte desse pressuposto, né?
A dona Titi, ela tem esse tipo de religiosidade aparente, muito legalista, muito pautada em rituais, uma questão de. Não tem tanto a ver com o evangelho. O evangelho é um mundo, é um modo de pensar, é um modo de viver, onde a sua religiosidade é feita num quarto trancado, onde ninguém vê, onde o seu jejum não deveria ser percebido pelos outros. O Uhum. que a sua mão direita faz, a esquerda não tem que saber. E, aparentemente, quando você vive uma vida de aparências, você precisa prestar conta para os outros e não para Deus. Você tem que prestar conta, tem que falar: olha, eu estou servindo a Deus, hein? Atenção, mundo, olhe para mim. Eu sirvo a Deus, tá bom? Eu sou uma pessoa aqui religiosa. Olha eu lendo a Bíblia aqui. Olha eu guardando os mandamentos aqui. Atenção, hein? Vai passar aqui a coleta. Eu vou colocar as minhas moedas aqui para fazer bastante barulho, para que todos saibam quão virtuoso eu sou. E Jesus fala que quem quer agradar aos homens já recebeu sua recompensa, não precisa receber de Deus mais não. A gente já recebeu o nosso aplauso aqui na Terra. E o Teodorico, ele vai para o caminho contrário. O Deus dele é o dinheiro, é a herança. É o fato de que eu preciso aguentar isso aqui para poder receber a herança. O paraíso do Teodorico é o que ele espera após a morte da, Exato. Da dela, tia. da tia, entendeu? Ele não quer nada de Deus, de Jesus, ele não quer nenhuma relação homem-Deus, entendeu? Agora sim, não é só acusar os coitados dos personagens fictícios, mas trazer para a Exato. nossa vida, né? Onde que nós estamos sendo hipócritas, onde que nós queremos aplausos humanos, o tipo de relação que a gente tem com redes sociais, isso é um tipo de Uhum. crítica que a gente tem que fazer, tipo de relação que a gente posta já esperando o like, já esperando o comentário, esperando o coraçãozinho. É o tipo de coisa que o nosso coração, às vezes, não está tão focado enfim, na, no propósito dessa mensagem. E se nós não estamos tão dispostos assim a fazer coisas sem esperar recompensa, essa é a nossa recompensa. A gente, a gente deveria aprender um pouquinho mais. Acho que 2 Pedro 3, não vou lembrar qual o verso, fala que o Senhor, Deus é paciente para conosco, ele não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Todos, todos. Se Uhum. todos precisam vir ao arrependimento, significa que todos precisam de arrependimento. Uhum. Cometem pecados, cometem erros que precisam ser abandonados, vícios que precisam ser abandonados. E é curioso, né? Porque assim, o Essa de Queiroz está muito mais focado em fazer críticas à religião do que ser um apologeta religioso. Ele é nenhum Uhum. C.S. Lewis, né? Mas através das obras dele a gente consegue pegar insumos para corrigir a nossa vida religiosa. Isso que eu acho a parte mais bela de um escritor como ele. Com certeza. E enquanto estavas a falar dessa questão das redes sociais, engana bastante, não é? Porque às vezes um coraçãozinho é uma dopamina que se dá aqui no nosso cérebro, então opa, é muito complicado, porque aí depois já mete, já se coloca as questões científicas e tudo mais, então é Sim, complicado. Envolve muito, e é algo que realmente ou tratamos o coração diante de Deus, ou parece que nada mais no nosso ser é governado. Olha, eu não consigo fugir muito do mesmo. Eu noto neste escritor que há uma grande exposição, com detalhe à idolatria das paixões da carne. correto. E no Primo Basílio, por exemplo, nós vemos que há uma ideia muito romantizada de um grande amor, uma coisa muito ilusória, uma coisa que não é verdade, que não expõe aquilo que é o amor na verdade. F- ahm, Tem sempre, dá sempre aquela ideia que às vezes nós nos enganamos que o amor ele tem que ser sempre aquela coisa fugaz, fora da rotina, fora do racional, mas isso às vezes pode nos trazer problemas graves porque lá está, se o racional está de fora, isso vai trazer consequências. Então, de um lado nós temos a Luísa, que era casada com o Jorge, que era um homem tipicamente normal, era engenheiro, Uhum, pronto, está tudo bem. Então uhum, isso para ela era aborrecido. E ela decide traí-lo com Basílio, porquê? Porque Basílio, lá está, na sua essência, um homem sedutor, mau caráter, irresponsável, egoísta, aproveitador, epá, tinha as características para levar na cantiga uma mulher que já tem a predisposição de querer fazer também algo que está errado nessa idealização que ela tem.
Edlan, as nossas paixões, elas revelam ou não o quanto imaturos e iludidos somos? Essa é uma pergunta muito de autoridade, né? É a falta de capacidade de tomada de decisões importantes. Porque a gente consegue tomar decisão frívola, decisão que não. Vou vestir uma camisa verde ou uma camisa azul. Beleza, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Eu vou colocar. Eu vou acordar, vou descer da cama com o pé direito ou o pé esquerdo. Aí é uma questão mais de superstição. Enfim, eu vou assistir um jogo, eu vou ler um livro, entendeu? Esse tipo de decisão tem um pouco mais de importância, mas ainda assim não é tão crucial. Mas agora, eu vou trair o meu marido ou vou manter fiel num casamento? Isso exige um grau de maturidade muito grande, um grau de compromisso muito grande. E vivemos em uma sociedade, e aqui a gente está falando o quê? 200 anos depois do essa, quase? Vivemos uma sociedade em que e mulheres na menopausa e meninas na menopausa, entende? Tem pessoas com mentalidade infantil, mas que já passaram dos 30, 40 anos. Então, onde está a maturidade dessas pessoas? Onde está a minha maturidade, inclusive? Vamos jogar abertos, né? Eu preciso amadurecer em alguns pontos. Eu preciso, primeiro, reconhecer quais são os meus pontos onde meu caráter falha, para que eu possa trabalhar em conjunto, né? Seja pedindo ajuda da minha esposa, seja me aconselhando na minha igreja, seja com um amigo, seja com um mentor, alguém que possa corrigir falhas de caráter. Então a gente olha para a história do primo Basílio, a gente vê uma mulher infeliz em um casamento. A gente vê um homem que não valoriza a mulher que tem. A gente vê a mulher que se sente não muito valorizada e tem falhas de caráter que a levam a tentar reaver uma paixonite de infância que ela tinha lá com, acho que o primo, ele era primo dela, né? Primo segundo, não vou lembrar. Mas ele era um primo distante que gostava, mas depois o tempo os separou e agora ele voltou e aproveitou uma viagem que o Jorge fez e a oportunidade faz o ladrão, né? Não necessariamente, eu acho que a falta de caráter faz o ladrão. Lá está. E aí a gente vê uma situação muito. Onde, eu não sei se você percebe, Ana, mas eu acho que o Jorge meio que faz um tipo de ameaça à própria vida da Luísa, né? Ele era um pouco manipulador, assim, ele queria muito controle, coloca alguém para vigiar a Luísa. Eu sinto, assim, que ele estava disposto a matar, entendeu? Era algo. Enfim, eu sinto Agora algo. eu fiquei a pensar no assunto. Mas continua, continua. Eu não quero parar o teu raciocínio. É porque, pronto, Eu acho que. Pode falar. eu sempre ouvi tão rotineiro, aquele homem tão. Ai, Deus que me perdoe, mas tipo uma árvore. Está ali. Deus que me perdoe. É uma personagem. Eu estou aqui com medo de ofender uma personagem. Pronto, os ouvintes já estão habituados. Não, não há problema. Pô, ele vai te perdoar, vai te perdoar. Mas Abre o livro assim, continua. né? Faz um carinho no livro, né? Ai, ai, ai. Mas eu realmente acho que era um casamento tóxico, era um relacionamento ruim, que não excusa, obviamente, a Luísa, mas olha só o que acontece posteriormente. Ela é chantageada, né? Me falha agora o nome da chantageira. Marcela, acho, não vou lembrar agora. Esse, Juliana. esse, esse aí já Juliana. escapou também. Esse Eu aí acho que é. escapou. Acho que é Juliana mesmo. Ela tenta subornar, não, como é que é? Chantagear a Luísa, que ela descobre, né, o caso, e é uma outra pessoa que ela quer fazer um alpinismo social, quer subir na vida nas costas da Luísa e pelo fato de que ela descobriu esse segredo, né? Enfim, a gente vê classes sociais, obviamente, vê perfis sociais, mas a gente vê também paixões desgovernadas. Uhum. O James Smith, ele fala que Jesus, ele nos matricula na escola do amor e lá ele nos ensina a amar. Porque o ser humano, por natureza, ele ama. Ele ama sem, assim, qualquer pessoa com faculdades mentais saudáveis ama. Mas Uhum. ama
por conta do pecado original, ama de uma forma desgovernada, de forma desorientada, de forma errada. Ama de uma maneira que não é a forma como Deus projetou para que os seres humanos amassem. Então Jesus nos ensina como que a gente tem que amar de verdade. E é um amor compromissado, é um amor abnegado, é um amor que se sacrifica e é um amor disposto a fazer o melhor pro seu próximo, né? Então, a gente vê através dessas páginas o grau de imaturidade que nós temos e quão grande é o caminho que nós temos para percorrer ainda nessa rodovia da maturidade, tá? Eu acho que a Ana e o Erlan precisam também amadurecer até o ponto de sermos colhidos, né? Porque que um fruto é, né? O fruto ele amadurece para o quê? Para que alguém colha e possa se alimentar dele, né? Nós não nos amadurecemos necessariamente para nós mesmos, mas para que as pessoas ao nosso redor, eu acho que tanto Luísa quanto o Jorge passavam fome, não se alimentavam da maturidade de um nem do outro. Bom, depois dessa, eu vou ter que refletir, porque não é uma chamada de atenção, é mesmo, é uma chamada de atenção. Mas lá está. Não só revela a nossa imaturidade, mas a nossa maturidade, ela não é trabalhada para nós, porque isso seria um egoísmo tremendo. Lá está. Também revela o pecado original que há em nós. Por fim, Erlan, eu gosto muito de falar contigo, mas tudo o que é bom chega ao fim. Existe uma frase de Spurgeon que ela é muito lida, ela é muito conhecida, que inclusive é para jovens. Ele diz assim: jovens, vocês precisam orar porque as vossas paixões são muitas e a vossa sabedoria é pequena. Faz lembrar também um pouquinho do conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, embora o contexto não seja o mesmo, que é foge de tudo o que estimula as tuas paixões. Contudo, não vou apenas englobar os jovens, eu pergunto-te mesmo, quais são os conselhos que tu deixas para os nossos ouvintes para não caírem nestas mesmas paixões e passarem a ser um pouquinho mais realistas no termo certo, no equilíbrio em que o padrão é Cristo, com as suas ações, decisões e por aí vai. Eu acredito que quem nos ensina de maneira definitiva sobre as tentações, sobre o fato de que a gente precisa fugir delas e tal, é o próprio Cristo quando nos ensina o Pai Nosso. Ele fala para que nós peçamos a Deus várias coisas. A gente pede ao Senhor o pão de cada dia, a gente pede para que o reino dele venha, a gente pede para que a vontade dele seja cumprida, a gente pede para ele perdoar nossas ofensas, no mesmo nível que perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. E ele pede também para que Deus não nos deixe cair em tentação. Esse é um sinal de humildade. Veja, tentação não é algo que eu mesmo venço. É algo que eu peço para Deus para que ele me ajude a vencer. Então, fugir, quando o Tiago fala, né, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, a gente resiste, a gente se afasta. Mas isso não é sinal de covardia, mas é de discernimento. É de perceber que eu não tenho como fugir de mim mesmo. Porque o maior problema não está no diabo, não está na sociedade, não está no mundo, está no meu espelho. E quando eu olho para o meu espelho, eu me vejo e eu estou vendo o maior vilão da minha vida. Aquele que eu me auto-saboto, eu escolho procrastinar, eu escolho mentir, eu escolho falar coisas que algumas pessoas, eu escolho fazer algumas coisas e eu não deveria tomar essas escolhas, né? A gente vê Paulo tendo essa mesma crise no capítulo 7 de Romanos, né? O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu vou lá e faço. Então, como é que eu resolvo essa crise? A primeira coisa é humildade, tá? O jovem precisa, e eu falo isso, eu sou pai de uma menina de 13 anos, uma adolescente. Humildade é um pré-requisito muito grande, é reconhecer, ei, eu não dou conta. E eu sei porque eu já tive 13 anos, depois 14, 15, 16, enfim, eu já fui adolescente, já fui jovem, hoje eu sou um velho chato, mas eu sou alguém que, olhando para trás, consigo enxergar a arrogância que eu tinha de pensar que eu sabia mais do que meus pais, do que os mais velhos, do que a própria Bíblia.
Eu sabia mais, eu não preciso disso aqui. Não, tá tranquilo, isso aqui eu consigo. Jovem, que você está ouvindo aqui esse podcast, você está ouvindo de alguma forma em qualquer lugar do mundo, está sendo transmitido aqui, você... O, o mundo não nasceu com você, entendeu? Existe um corpo de conhecimento que foi construído antes de você nascer. E você está tendo acesso a isso agora. E tá tudo bem não saber de tudo, tá tudo bem não ter todas as respostas, tá tudo bem. Leve em consideração o fato de que tem pessoas que te amam e querem o melhor para você. Pode ser que elas não saibam as respostas todas também, mas elas podem caminhar com você para que você, ao longo do caminho, consiga respostas melhores, em comparação com as respostas que você teria sozinho. Eu sei que eu tomei muitas decisões da minha vida sozinho que me levaram para caminhos muito ruins. E talvez se eu tivesse ouvido pessoas que queriam me ajudar, queriam andar comigo, meus caminhos seriam um pouco melhores. E obviamente você tá na idade mesmo de tomar decisões erradas, de quebrar a cara, quebrar a cabeça, mas você não precisa quebrar completamente, você pode só dar uma rachadinha, você pode só ter uma lesão muito, muito pequenininha. Sabe? Eu já caí de bicicleta várias vezes na vida, já caí de moto, já caí, bati o carro, aconteceu um monte de coisa na minha vida. Eu poderia, se eu tivesse ouvido, ter acontecido coisas muito, muito menores, né? Aconteceu as coisas bem piores comigo, tô cheio de cicatriz aqui no meu corpo. A gente não precisa quebrar a cara, você não precisa quebrar a cara, mas também não precisa abrir mão de quem você é, porque existe uma coisa chamada identidade. Você está sendo construído. Tá virando um programa já de coach, Virou uma coisa psicológica, uma terapia aqui, né? Mas o fato é porque eu gostaria muito de ter ouvido isso e ter dado ouvidos a isso, sabe? Eu gostaria muito de o Erlan de 2007, a época que eu fiz muita burrada na vida, ter ouvido isso. Você não é autossuficiente, você não tá sozinho, procure pessoas, procure mentores, se aconselhe, tenha uma boa relação com seus pais, perdoe e seja perdoado, tenha uma relação com Deus, peça para que Ele não deixe você cair em tentação. E os tombos que você tomar, tenha pessoas ao seu redor que acreditem em você e possam te levantar. Porque no fim das contas, comunhão não dá para se ter sozinho, tá? É algo no plural e não no singular. Fuja das paixões, mas ame com todo o seu coração. O Entre Linhas contou com a participação especial de Erlan Tostes e com a apresentação de Ana Margarida. Realização: RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.